Bom, pessoal, agora vamos fazer uma análise de defeitos em um circuito com potenciômetro. É claro que esse circuito que eu desenhei é uma proposição didática. Dificilmente vocês vão encontrar um circuito desses na prática, mas, como disse, é uma proposição didática. Uma vez que vocês aprendem a lógica de análise de defeitos em potenciômetro neste circuito que eu vou passar, um circuito prático, na verdade, vai ser até mais fácil de se analisar. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Nós temos uma fonte de 12 volts, dois potenciômetros ligados em série e na análise foi medido aqui no meio 4 volts. Nós vamos entender, esses 4 volts estão corretos ou não? Primeiro vamos analisar o potenciômetro de cima e tentar imaginar qual que é o percurso da corrente no circuito. Só de ver os 4 volts aqui não quer dizer nada. Nós precisamos tentar entender qual que é o percurso da corrente no circuito para entender o defeito. Se eu tenho um potenciômetro, o cursor dele foi ligado na parte de baixo, qual que seria o percurso da corrente? A corrente, como eu falei para vocês, ela é esperta, ela é bastante esperta. Então jamais, numa ligação como essa, ela não deveria passar por dentro do potenciômetro, que é onde tem a maior resistência. O que ela faria? Aqui tem menor resistência, a corrente sempre tende a percorrer o caminho de menor resistência. Então, dessa forma, a corrente deveria passar por fora de todo o potenciômetro, ou seja, eu não tenho resistência alguma nesse ponto. É como se fosse um curto direto. Não está passando por dentro do potenciômetro, é um curto direto. Dessa forma, se é um curto direto, na prática, o circuito deveria ser mais ou menos assim. Como se fosse um curto, aqui eu vou mostrar para vocês um circuito equivalente desse cenário. Aqui é como se fosse um curto. Não, o curto que eu quero dizer é que não tem resistência para a passagem da corrente. E aqui um outro resistor. Qual seria o valor desse resistor de baixo que eu estou representando essa parte aqui? Que é o P2. O P1 deveria ser uma espécie de curto. Bom, o cursor está posicionado aqui e ligado na parte de baixo. Então a corrente ela deveria passar por aqui e quando chega aqui, como o cursor tem menor resistência que o restante do potenciômetro, então a corrente não vai para cá. Ela vai passar direto por aqui. Então eu tenho só metade do potenciômetro ativo. Se o potenciômetro tem um total de 100K, metade disso é 50K, que é o valor que ele está adquirindo no circuito nesse momento. Passando a corrente por aqui, 50K, então esse equivalente é como se fosse 50K. Se a fonte é de 12 volts, conforme está mostrando aqui, qual seria a tensão nesse ponto? Que é o mesmo ponto desse daqui. Lembrando que essa parte deveria ser um curto. A tensão deveria ser em torno de 12 volts. Porque a tensão total da fonte está caindo sobre esse resistor. Deveria ser 12. Mas na verdade é 4. Isso nos mostra, pela lógica, que a corrente, mesmo não deveria, ela deveria estar passando por aqui, mas se a tensão aqui é de 4 volts, com certeza a corrente está passando por aqui. Há um problema. Então vamos imaginar agora que a corrente está mesmo passando por aqui. Então eu tenho, na prática, ligado aqui, passando só metade, eu tenho 50K e 100K. Entre os dois, qual o menor? 50K é o menor. Então eu tenho uma vez aqui, duas vezes do lado de cima. 12 dividido por 3, somado 1 mais 2, é igual a 3 vezes. 12 dividido por 3 é igual a 4. 4 volts sobre o menor. Quem é o menor? O potenciômetro. Então, já fica caracterizado o defeito do potenciômetro. O potenciômetro P1 está com o cursor aberto. O cursor do potenciômetro P1 está aberto. Então a corrente não está passando por aqui, ela passa inteiramente pelo potenciômetro. Isso daqui se tornaram-se 2 resistores. Um de 100K, o total do potenciômetro, toda a corrente está passando por ele,
e um outro de 50K. E no meio nós teríamos mesmo 4 volts. Esse é o defeito. Potenciômetro de cima, cursor aberto. Bom, pessoal, vamos analisar então mais um defeito com potenciômetros ligados em série com resistor. Dessa vez, apesar de termos 4 volts aqui, parecido, idêntico na verdade ao defeito anterior, o circuito é um pouquinho diferente. Nós ligamos aqui o potenciômetro do lado de cima, ou seja, a corrente vai fluir por aqui e só vai valer metade do potenciômetro. Se o potenciômetro é de 1K, a corrente passa por aqui, deveríamos ter 500 ohms. Então, se aqui deveria ser 500 ohms e aqui um resistor R1 é de 500 ohms, o correto seria termos metade da tensão da fonte, 6 volts. Esse deveria ser o correto. Porém, foi medido 4 volts. Bom, se aqui eu tenho um resistor de 500 ohms, a tensão deveria ser 6. Se esse resistor tivesse alterado para mais, a tensão deveria ter ficado maior do que 6 volts. Mas ela baixou. Se a tensão caiu, já fica claro que o defeito está na malha de cima e não no resistor. Fica claro que o defeito está na malha de cima. Então há 2 defeitos possíveis aqui. Por quê? Vamos imaginar que o cursor estivesse aberto, como no defeito anterior. Quanto nós teríamos? Se o cursor estivesse aberto, não seria 500 ohms, porque a corrente passaria toda por dentro do potenciômetro. Então ele seria de 1K. Então se ele fosse de 1K e aqui 500 ohms, seria uma vez, 2 vezes, porque 1000 é 2 vezes maior do que 500, 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Teríamos os 4 volts aqui. Porém, e se não estiver aberto? Se eu fizer uma medição aqui utilizando escala de continuidade, por exemplo, medisse daqui a aqui e ele estivesse normal, não estivesse dando continuidade, ou ainda estivesse utilizando a escala de tensão e tivesse medido aqui, nesse ponto, 12 e nesse ponto uma outra tensão, 12 também. 12, 12 não está aberto o cursor. Se fosse 12 e aqui 0, estaria aberto. Mas eu medi 12 e 12 aqui, então o cursor está bom. O que aconteceu então? Aconteceu que ao invés de ter uns 500 ohms aqui, o lado de baixo do potenciômetro alterou para 1K. Então esse potenciômetro, de valor total, ele deveria ter 1.5K, porque ele alterou. Então, qual que é o defeito? O lado de baixo do potenciômetro alterado. Ok, pessoal? Até a próxima.